Pois bem, estamos aqui com 4 modelos possíveis, plausíveis, para explicar os dados do peso de indivíduos relacionado à sua altura e sexo. Então, esses são os 4 modelos que a gente apresentou em aulas passadas e a gente precisa fazer uma tomada de decisão aqui, que é qual desses modelos é o melhor para representar os nossos dados. Essa tomada de decisão ela precisa de algum critério. No nosso caso aqui, durante o curso, nós vamos usar 2 tipos de critérios para tomar esse tipo de decisão, ambos associados a um teste de hipótese. Então, o primeiro deles, que vai ser utilizado nos modelos lineares simples e múltiplos, é a razão da variância e a estatística F. Então, a gente já mostrou em várias outras aulas como é feita a partição da variação e como é calculado a estatística F nesse caso de partição de variação de modelos. Nós também vamos utilizar um outro critério que é chamado de deviance. A deviance nada mais é do que uma generalização da estatística F e ela está relacionada à distância ao modelo saturado. O modelo saturado seria aquele modelo que você tem o mesmo número de parâmetros que você tem de dados, ou seja, basicamente mais complexo possível, mas aquele que explica toda a variação que existe nos dados. Então essa distância é chamada de deviance e a gente consegue calcular, pela razão de verossimilhança, a deviance de 2 modelos. Então, quanto um modelo tem mais distância ao modelo saturado do que outro modelo. E esse cálculo é muito simples de ser feito, ele é baseado só na verossimilhança, na log verossimilhança. Você só precisa multiplicar essa log verossimilhança por 2. E esse valor de deviância da razão de verossimilhança entre 2 modelos, ele é uma aproximação da estatística do Q quadrado. Então é possível usar o Q quadrado para fazer a tomada de decisão. A hipótese que está por trás desses testes, tanto do F quanto do Q quadrado, é que os modelos não são diferentes. Então essa é a hipótese nula para esse teste. Eu não tenho evidência suficiente para dizer que esses modelos diferem em poder de explicar a nossa variação dos nossos dados. Então esse é o teste que está por trás em ambos os casos. Além disso, então, se eu tenho esse critério para dizer se os modelos são ou não diferentes em capacidade de explicar a variação que tem nos nossos dados, se por acaso eles não são diferentes, eu vou usar o princípio da parcimônia para reter o modelo mais simples. Então, o princípio da parcimônia é que as explicações mais simples são preferíveis. Então, o modelo mínimo adequado, ele vai ter menos pressupostos, ele vai ser o mais simples possível e vai ter o menor número de parâmetros. Então, esse é o princípio que é utilizado associado a esse teste de hipótese de que os modelos são ou não diferentes em sua capacidade de explicar a variação que nós temos nos dados. Então, o método que a gente vai usar junto com esses critérios é um método de seleção de modelos que vai do modelo mais cheio, ou seja, aquele que incorpora o maior número de parâmetros, de variáveis e de interações. E essas interações, essas variáveis, todas elas devem fazer sentido para quem está fazendo as perguntas associadas ao sistema que está sendo estudado. E a partir desse modelo que contém todos os elementos que o pesquisador julga que sejam importantes para interpretar o fenômeno que está ali acontecendo, a gente vai partir desse e vamos simplificar esse modelo, inspecionando os coeficientes através do resumo que o modelo oferece para a gente, e removendo termos um a um desse modelo mais cheio. Quais termos a gente vai remover para comparar os modelos? Lembrando que, para se comparar os modelos com esses critérios que a gente vai utilizar aqui, a gente só pode comparar modelos que sejam aninhados, ou seja, o modelo mais complexo ele contém o modelo mais simples. Então,
a gente sempre vai ter um modelo que tem mais parâmetros e um modelo que tem menos parâmetros, sendo que aquele que tem menos parâmetros, os parâmetros que estão ali contidos, eles estão no modelo mais complexo. Qual que é a ordem de remoção desses termos? A gente vai investigar, então, os coeficientes e a gente vai tirar as interações que não são significativas uma a uma, pegando as de maior ordem, os termos que são mais complexos, antes de pegar as variáveis individualmente, então os termos que estão associados a cada uma das variáveis individualmente. E por fim, caso a gente tenha variáveis categóricas no nosso modelo, a gente pode também, a partir das variáveis dummy, então as variáveis dummy vão nos ajudar a indicar os níveis que têm diferença entre o nível basal, e a gente pode agrupar os níveis desses fatores que não têm diferenças. Então, com isso, a gente simplifica o nosso modelo, porque a gente também diminui o número de parâmetros que vão ser estimados. Pois bem, como se dá a tomada de decisão? Então, quando a gente tem o critério para tomar a decisão, ou seja, o critério da quantidade de variação explicada, seja pelas somas quadráticas, os desvios médios, seja pela deviância, ao comparar os modelos, o teste for não significativo, pelo princípio da parcimônia, retém o modelo mais simples e continua simplificando a partir desse modelo mais simples, ou seja, retirando os termos que não são significativos no nosso sumário, partindo dos mais complexos para o mais simples. Se a diferença é significativa, a gente retém o modelo mais complexo e confere se a ordem da retirada dos termos ela pode influenciar na chegada desse modelo, que é o modelo para nós chamado de mínimo adequado. Vamos ver como isso se dá usando o nosso exemplo, em que nós temos esses 4 modelos para serem comparados. A gente parte então desse modelo, que é o modelo mais complexo. Ele tem o termo de interação entre altura e sexo, além de ter as variáveis altura e sexo como preditoras. Esse é o modelo hierarquicamente que está abaixo dele, que tem altura e sexo como preditora, mas não tem o termo da interação. A comparação desse modelo que tem altura e sexo com o modelo que tem altura, sexo e a interação, nos dá um teste, uma probabilidade, um F com uma probabilidade de 0,06, ou seja, se a gente está usando o critério para tomada de decisão em que modelos são diferentes a partir do limiar de 0,05, então a gente não tem evidência suficiente nesse conjunto de dados para dizer que esses modelos diferem em poder explicativo. Então, nesse caso, onde os modelos não diferem em poder de explicar a variação dos nossos dados, a gente retém o modelo mais simples. Então, esse aqui é o modelo que vai ser retido nesse teste de hipótese aqui. Então, o modelo mais simples. Então, continuando a simplificação do modelo, a gente tem a possibilidade de comparar esse modelo, onde você tem altura e sexo, com um modelo que só tem altura, por exemplo, como preditora, e o resultado dessa seleção de modelos está aqui expressa por essa tabela de ANOVA, e a probabilidade é muito pequena, ou seja, eu tenho muita confiança em dizer que esses dois modelos são diferentes na sua capacidade de explicar a variação dos dados. Se o são, então a gente retém o modelo mais complexo. Por que o modelo mais complexo? Porque, como esse modelo mais complexo é aninhado ao modelo mais simples, o modelo mais simples não tem como ter mais poder explicativo, ele só pode ter o mesmo poder explicativo ou menor poder de explicar a variação dos nossos dados, porque ele é um modelo mais simples. E
E como esse modelo tem um termo a mais, significa que se algum dos modelos explica melhor a variação dos nossos dados, esse é o modelo que tem mais parâmetros. Então, é esse modelo, o modelo 2. Está dizendo que a gente deve reter o modelo mais complexo nesse caso. Mas ainda tem mais uma comparação para ser feita, porque esse modelo aqui, a gente comparou com o modelo com altura, mas a gente poderia ter optado por tirar primeiro a altura e reter o sexo no modelo mais simples. Então esse aqui é o modelo peso está relacionado apenas com o sexo, e esse é o modelo em que o peso está relacionado com altura e sexo. E aqui nós temos também a comparação com uma probabilidade muito pequena, a gente então entende que a gente deve reter um modelo mais complexo. Então, a gente fez a seleção, a gente comparou os diferentes modelos possíveis e o que a gente tem como modelo mínimo adequado nesse caso é o modelo que contempla como preditora a altura e o sexo e sem a interação entre essas duas variáveis. Então, para nós, o peso é uma função de altura e do sexo. E a gente tem essas estimativas aqui como o resultado principal do nosso modelo, e sabendo que ele está explicando por volta de 62% da variação que existe nos nossos dados. Pois bem, esse é o modelo mínimo adequado, ou seja, na nossa possibilidade de seleção de modelos, a gente tinha alguns modelos concorrentes e, ao fazer, através desse processo, que vindo do modelo mais complexo para o modelo mais simples, e usando como critério as somas quadráticas para dizer para a gente o quanto que um modelo está bem ajustado aos nossos dados, nós chegamos nesse resultado. E como é que a gente interpreta o resultado biologicamente? Bom, depende da nossa pergunta, a gente não estaria fazendo todo esse processo se a gente tivesse a priori uma boa pergunta para ser colocada nesse conjunto de dados. A gente não tem essa pergunta porque a intenção aqui era exemplificar todo esse processo para vocês, ou seja, como a gente faz essa seleção de modelos a partir desses modelos lineares múltiplos, mas o que a gente pode dizer é que sim, existe um efeito da altura no peso e que esse efeito é da ordem de 0,83 quilos. Então, a cada unidade de altura em centímetro que um indivíduo tem a mais que o outro, em média, esse indivíduo vai ter 0,83 quilos a mais. Além disso, a gente tem um efeito associado ao sexo e que indivíduos com mesma altura, dependendo do sexo, vão ter por volta de 7,7 kg de diferença. Então a mulher vai ter 7,7 kg a menos que um homem de mesma altura em média. Falta ainda um último passo, você precisa fazer uma investigação, um diagnóstico da distribuição dos resíduos desse modelo, para ver se essa distribuição dos resíduos cumpre com as premissas que estão associadas aos modelos lineares. Então, basicamente, a gente vai investigar os resíduos. Então, percebam que aqui são os gráficos diagnósticos de modelo. São os 4 gráficos básicos que o R fornece quando você pede para que ele faça um gráfico do modelo. Ele vai fazer esses gráficos diagnósticos. E esses gráficos diagnósticos nos dão uma ideia da homogeneidade da variação, da variância, ou seja, se a variância dos dados é homogênea ao longo de toda a escala dos valores preditos pelo modelo, nos dá também esse gráfico onde você confronta os resíduos
com o que seria esperado de uma curva teórica normal, ou seja, quando você tem esses valores próximos a essa linha de referência aqui, isso significa que os nossos resíduos eles têm uma distribuição que se aproxima muito à distribuição normal. Esse gráfico aqui é para verificar também se existe algum viés relacionado aos nossos desvios. Então, muitas vezes a gente tem desvios que são positivos numa certa faixa da nossa variável preditora, e depois eles passam a ser negativos, depois passam a ser positivos novamente. Isso dá uma ideia para a gente que existe alguma não linearidade nos nossos dados, e esses gráficos aqui ajudam a gente a verificar isso, tanto esses vieses quanto a gente não ter homogeneidade na distribuição da variância nos nossos dados. Esse último gráfico aqui nos dá uma ideia de quanto você tem de influência dos dados na definição do nosso modelo final. Então, se um dado for muito influente, ele vai aparecer nesse gráfico aqui no extremo dessas linhas de intervalo que são apresentadas aqui. A gente só tem essa linha de intervalo apresentada. Normalmente a gente tem mais uma linha de intervalo, e para esse lado também. E aqui a gente não tem porque, no fundo, esses valores não têm muita influência na definição. Quer dizer, nenhum valor individualmente pesa muito para definir os parâmetros do nosso modelo. Apesar disso, a gente tem esse valor aqui que merece ser investigado. Percebam que o R também apresenta qual é a posição dessa observação. Então, é a posição 21 das nossas observações. Então, nos nossos dados, ele vai estar lá na linha 21. E essa observação ela está um pouco deslocada em todos os gráficos que a gente tem aqui. Então, essa seria uma observação que mereceria uma investigação mais pormenorizada. Bom, esse é o diagnóstico básico que a gente faz olhando os gráficos, e a gente vai encerrar essa aula nesse momento.